Então hoje nós vamos iniciar o capítulo Socorro Espiritual do livro Missionário da Luz, sempre lembrando que a gente não está aqui fazendo assim uma espécie de leitura do livro, mas a busca assim de estudar, fazendo um contexto com aplicação para a nossa vida e para as nossas atividades espíritas. Então é uma leitura bem reflexiva, buscando realmente aprofundar o conteúdo do livro. Vamos ver aqui a introdução do livro Evangelho comentado por Lucas, capítulo 10, versículo 42, por Emmanuel. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Essa parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, 42, é aquela em que Jesus é recebido na casa de Lázaro por Maria e por Marta. E tem aquela cena onde Marta fica ajeitando as coisas junto à cozinha, enquanto que Maria fica ouvindo a Jesus em termos de orientações, de esclarecimentos. Até que ela se irrita e vai dizer: Jesus, por que é que tu não mandas ela vir me ajudar? E aí é quando tem aquela expressão, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então aqui é a questão da boa parte. Nós vimos que no comentário de Emmanuel se destaca um fato muito importante. Qual é? O primeiro deles, o mais destacado, é a visão nova que o Espírito é chamado para ter da vida, das pessoas, do universo, de tudo o que ele interage no mundo material. Por quê? Com o conhecimento das leis morais que regem a vida no plano espiritual, nós aprendemos que a vida está sob o controle e a direção do alto, de Deus. E de que todas as criaturas, por mais desequilibradas que sejam, problemáticas, estão na caminhada evolutiva, rumo à perfeição mais cedo ou mais tarde. Essa visão, que não é apenas uma questão de visão otimista, é uma visão da realidade espiritual que interage, inclusive, com o mundo material, nos faz, perante o esclarecimento que Emmanuel aqui nos dá, lembrar de que essa perspectiva de visão positiva das pessoas é a verdadeira. Aquilo que faz com que muita gente ache, e usa até aquela expressão, pau que nasce torto, morre torto, é da visão humana e distorcida da realidade espiritual. Para nós, todas as pessoas caminham para o progresso e a felicidade, a perfeição espiritual, e tudo na terra e fora da terra está sob o domínio e o controle do alto. Então, dessa maneira, observar as pessoas procurando sempre sintonizar com o lado positivo delas é um método não só pedagógico positivo, como legítimo dentro da realidade espiritual que a gente é chamado a observar. E aqui continua Emmanuel dizendo: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Então é aquilo no qual nós somos diariamente chamados a mudar a nossa maneira antiga de ver fatos e acontecimentos, percebendo que mesmo em situações desastrosas e complicadas geradas pela criatura humana ou pelos próprios fenômenos naturais no mundo de provas e expiações, terá como resultado mais à frente incentivo e melhoria, progresso e evolução, por mais complicada ou desastrosa que seja uma situação que estejamos vivendo na Terra.
a visão do quadro em termos espirituais é outra daquela que humanamente nós havíamos nos acostumado a fazer. Encerrando, Emmanuel diz: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, essa busca, essa procura de estar sempre enxergando a boa parte, boa noite, e o lado positivo das pessoas e dos acontecimentos, acaba nos brindando em termos de aquisições espirituais, valores que não conseguiríamos de outra maneira. E quais são esses valores? Aqueles que nos estabilizarão um clima de harmonia, de bem-estar, de estar se sentindo em sintonia com as leis divinas e, principalmente, tornar-se mais flexível aos espíritos do bem, aos benfeitores espirituais que trabalham pela melhoria da humanidade e que muitas vezes nos utilizam como instrumentos. Por último, a análise que a gente faz aqui, fechando essa introdução, é aquela de que normalmente os acontecimentos que se dão fora de nós e que nos chamam muita atenção, quando preponderam o lado negativo ou pessimista, é sinal de alerta do que nós estejamos cultivando dentro de nós mesmos. Porque a gente sempre identifica nos outros e sempre nos chama mais atenção aquilo que está em sintonia com o nosso íntimo. Quando a gente está de bem com a vida, em harmonia com as leis de Deus, nós somos mais espontaneamente levados a sintonizar com os aspectos bons das pessoas, dos acontecimentos e dos fatos. Portanto, se percebermos com certa frequência atuar em nós a sintonia com o lado negativo de acontecimentos ou de pessoas, cuidado. Certamente algo não muito bom tem transcorrido dentro de nós e que nos está abrindo a sintonia para o errado e para o negativo. Porque em termos espirituais, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá sobre as leis de Deus, os fatos e os acontecimentos, é para nós estarmos sempre otimistas, de bem com a vida e positivos. Como diz o apóstolo Paulo, rejubilai-vos sempre, mesmo diante das asperezas e dificuldades que a gente tenha que enfrentar. Porque a real identificação com as leis divinas é para nos deixar eufóricos na prática do bem e nas expectativas do melhor. Vamos então começar o capítulo Socorro Espiritual do livro Missionários da Luz. Destacamos aqui o primeiro parágrafo, o item de refletirmos, esse que diz o seguinte: estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Alguns fatos aqui merecem assim uma reflexão a mais. O primeiro deles é o trabalho muito intenso da espiritualidade à noite e sobretudo de madrugada, e que mais adiante a gente vai entender por que é que isso se dá de noite e de madrugada. O segundo fato é que mesmo à noite, sobretudo à noite, a presença maciça ou maior é de desencarnados de natureza inferior, que aliás é apenas um indicativo de que quando nós estamos acordados durante o dia, convivemos com a humanidade materialista e de natureza inferior, a qual é o reflexo vivo da espiritual que interage
que acompanha essa humanidade e que continua atuando durante a noite, quando estamos dormindo. Outro fato aqui interessante é quando fala sobre trajava roupa escura. E a gente diria, mas, puxa, por que é que a humanidade inferior tem que estar se trajando com roupa escura? Pelo menos a percepção que Alexandre e o André Luiz traz no livro. É o resultado natural do desequilíbrio e da desarmonia interior do espírito. Inclusive, nós podemos ver isso mesmo entre nós encarnados. Os lugares onde tem pessoas equilibradas, harmonizadas, se reflete nos ambientes onde elas convivem. Naturalmente, por exemplo, a pessoa que tem sintonia com a limpeza, com a harmonia, o ambiente onde ela vai ou estiver, ela vai estar trabalhando esses princípios de identificação dela. A questão toda é que as pessoas que estão em desequilíbrio, desarmonizadas, e pior ainda, viciadas ou criminosas, o ambiente em que elas vivem reflete a natureza delas e naquilo com a qual elas projetam o magnetismo espiritual dela. E o primeiro alvo de projeção é a roupagem, a aparência perispiritual desses espíritos. Então é natural que eles tenham esse traje de roupa escura como reflexo dos distúrbios e desequilíbrios íntimos que eles mantêm. Éramos defrontados também por grupos luminosos, né? Aqui e ali. É claro que esses grupos luminosos, possivelmente, sequer não eram percebidos pelos desencarnados de ordem inferior, que estavam num campo de vibração diferente deles. Céleres, né? Assim, às pressas ou intensamente em atividade, em serviço cuja importância se adivinhava, que eram as atividades constantes do bem e do serviço, que, como sempre aqui já estivemos comentando, é a identificação mais comum dos espíritos desencarnados que estão numa situação espiritual positiva. É estarem atuando, intercedendo, agindo em prol do socorro e da ajuda a outros espíritos. Há sempre quefazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Nessa parte em que é citado esse esclarecimento, a gente tem alguns pontos que é importante compartilharmos. O primeiro deles é o seguinte, é que os espíritos são mais eficientes na sua intercessão, os benfeitores espirituais, à noite, e o fato em destaque é que os raios solares desintegram certos recursos da cooperação deles. Inclusive, é esse fato que faz com que as tarefas mediúnicas nas casas espíritas, normalmente, serem feitas numa luz de penumbra, aonde se diminui muito a intensidade luminosa da sala, porque há muitas interferências, tratamentos e ajudas espirituais, aonde a presença luminosa, mesmo sem ser dos raios solares, mas interfere negativamente no trabalho dos espíritos. E então é por isso que se diminui muito a luz nas salas de passes, inclusive, também por causa do trabalho magnético e espiritual que se dá durante a aplicação do passe. As pessoas que não têm um certo conhecimento do espiritismo facilmente deduzem
que seria uma forma de ocultar a utilização de recursos que poderiam ser de ordem fraudulenta ou de enganosa, para que as pessoas não percebam o que estaria acontecendo. Mas a gente sabe que não é assim de modo nenhum. É por fatores de ordem espiritual que prevalecem quando essa obscuridade é mantida. Antônio aí vai se referir ao socorro que, do plano espiritual, a sua mãe intercede por ele junto a Alexandre, para que Alexandre ajude, porque ela percebe que ele está num risco grave de desencarne, e diz: Antônio vive num círculo de pensamentos muito desregrados, e hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas preocupações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Mais adiante diz assim: permanecendo célebre sob a ameaça de um derramamento mortífero. Vamos ver aqui alguns pontos importantes de nós destacarmos. O primeiro, o papel preponderante que normalmente nós não temos a exata consciência, que é dada pelo pensamento. O pensamento, ele é alvo de muito esclarecimento dos espíritos benfeitores, pelo poder energético e atuante que tem, tanto em nosso corpo físico, tanto também no corpo espiritual, como vai acontecer aqui com o Antônio, e o fato de que ele interfere profundamente em termos, como a gente vai começar a ver hoje, de doenças, quando o pensamento é negativo. Então deveríamos, isso os espíritos benfeitores acentuam muito, ter um cuidado grande na educação, na disciplina, na responsabilidade pelo que a gente alimenta no pensamento, mesmo quando esse pensamento às vezes não tem origem nem em nosso espírito, porque ele pode ser também sugerido tanto por espíritos encarnados quanto por espíritos desencarnados. Porque não poucas vezes, quando se dá aquela situação que talvez alguns de nós já tenham passado, porque você veja, se a gente sai até se sentindo bem de casa, encontra alguém, e essa pessoa que pode ter certa convivência conosco diz: mas menino, como tu estás branco, o que foi que aconteceu? Pronto. A pessoa podia estar bom até aquela hora. Depois que recebe o impacto, né, das palavras que foram acionadas pelo pensamento daquela pessoa, dando a entender que a pessoa está mal, a pessoa diz: eu não sei, eu saí bem. Mas aí já, dependendo da sensibilidade e da atuação que essas palavras tenham, a pessoa já pode passar até a se sentir mal. Mas eu não sabia que eu estava assim, e quando olha... Então, há um impacto muito grande do pensamento sobre a saúde nossa, sobre os órgãos físicos nossos. E no caso aqui do Antônio, na hora que ele vai dormir, coisa que infelizmente é também hábito de muitas pessoas, querer levar os problemas para resolver na cama na hora de dormir. E aí criar uma série de dificuldades. E no caso de estar com a saúde já um pouco fragilizada, ocasionar até, como era o caso dele, um derrame. O fato que é para nos chamar muito a atenção. Observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar mais alguns instantes, e a vítima estaria desencarnada.
Como a gente vê, é muito comum o uso de termos médicos nessa série de livros de André Luiz, né? Que, como nós até já comentamos aqui, são esclarecimentos e conceitos que têm sido confirmados pela ciência, às vezes até com um certo teor profético para o livro que foi escrito nos anos 45. Então, o que também aqui nos chama a atenção nisso é a percepção de Alexandre de ter uma visão de raio-x do que estava acontecendo dentro do corpo do Antônio, porque ele viu que estava havendo uma coisa iminente que iria ocasionar trombose nele. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos. Isso já é o esclarecimento que é dado a Antônio em desdobramento, né, afastado já do corpo físico, e é dito a ele: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retornar às células físicas, porque ele estava à beira de desencarnar. Então aqui, novamente, é destacado essa atuação do pensamento como tendo sido o fator determinante nesse derrame que ele estava tendo. Que se ele não tivesse levado esse clima emocional péssimo para a cama, não teria havido isso, pelo menos nessa noite. Inclusive, quando ele diz aqui, as suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Então, foram eles que criaram o problema ao ponto de ele estar à beira de desencarnar. Aí, outra vez, a gente vê como é importante ter pensamentos equilibrados, otimistas e harmonizados com o bem. O orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Vejam, aqui é muito importante nós notarmos que toda essa atuação, a princípio direta, que Alexandre faz, é ele, Alexandre, espírito desencarnado, sob o corpo espiritual, indiretamente o corpo físico de Antônio. Sem até aí haver interferência de ninguém no plano material. Depois eles vão pedir a ajuda de um passista, né, que mais adiante a gente vai analisar. Mas aqui ele atua, ele. E isso é importante nós destacarmos, porque na casa espírita, sobretudo, a atuação eficaz ou não do passe, que nessa obra, em várias partes, a gente é chamado a fazer alguma observação, depende, sobretudo, da equipe espiritual e não do encarnado que está aplicando o passe. Aliás, na maioria das vezes, já é uma grande ajuda para os benfeitores espirituais quando tem as tarefas de passe, se o encarnado passista não criar problemas. Se ele for alguém que está ao máximo harmonizado mental, emocional, espiritualmente, se ele for alguém que, em termos de confiança, esteja dando a colaboração ali, é o que a espiritualidade mais precisa para que seja feito um trabalho de máxima eficácia. Nós destacamos isso porque tem muita gente, às vezes, nas casas espíritas, umas que têm preferência por certos passistas, como se o passe melhor fosse aplicado por outro do que por outro. Outras
mesmo quando são passistas, acham que a técnica espiritual do passe que elas aplicam pode ter uma eficiência melhor do que a de outro que está aplicando de outro modo. Quando a gente sempre destaca que na casa espírita o determinante principal é os benfeitores espirituais, não é o passista. Aqui mesmo, quem começa a atuação socorrista é Alexandre, que é um desencarnado totalmente e que está aplicando passes com técnicas magnéticas, as quais ele tinha, mas sem precisar de intermediário humano. Soares, Pois não. essa questão do passe é muito complicada, assim, questão de preferência, né? Porque quando essa atitude vem de uma pessoa ignorante, né, que está começando a conhecer a doutrina espírita, né, há pouco tempo, mas eu vejo isso acontecer com pessoas esclarecidas, que elas têm preferência por passistas. Falta-lhes talvez um esclarecimento mais direto disso que a gente está comentando aqui, e de que estejam também sensíveis a modificar as suas ideias próprias. Porque um dos grandes problemas que a gente tem em relação à doutrina espírita é quando as nossas ideias, ou até mesmo os nossos hábitos, se chocam com o da espiritualidade. Onde ou a gente é flexível e vai procurar mudar para se adequar ao da espiritualidade, ou permanece com suas ideias pessoais, que é ótimo quando essas ideias só atingem a pessoa, não atinge os outros que convivam com ela. O ruim é quando se refere a atitudes ou comportamento que interagem com outras pessoas e ela não só faz mal a ela, não aceitando mudar-se pelo que conhece, como ainda cria problemas para aqueles que convivem com ela. Aí é que é fogo, né? Mas a gente sabe que isso ocorre mesmo. Então, é algo que, à medida que de fato a gente vai se abrindo as possibilidades de iluminação e de renovação da doutrina espírita, aqui mais cedo ou mais tarde a gente vai ter pontos de vista pessoais a serem mudados, ideias a serem transformadas, se a gente quiser de fato aproveitar a iluminação que a doutrina espírita traz. Mas realmente isso que você está dizendo ocorre. Mas, como estávamos dizendo, uma coisa é bem clara: a atuação determinante da espiritualidade, não é do passista. Fora da casa espírita, a gente sempre ressalta isso aqui, fora da casa espírita, onde você vai procurar até ou alguém que aplique passe, ou uma rezadeira, ou se for de outra doutrina religiosa, qualquer um tratamento magnético com alguém que inclusive pode ter a mediunidade de cura, você pode ter uma cura ali, um tratamento que não houve na casa espírita. E aí, infelizmente, ter a dedução de que aquele tratamento que teve êxito imediato fora da casa espírita foi melhor em termos espirituais do que o da casa espírita, o que normalmente é um engano. Talvez na casa espírita a pessoa não teve eficácia porque a cura rápida daquele problema dela não lhe seria um benefício espiritual. E lá fora, onde ela teve a cura, que a princípio pode parecer uma coisa muito boa, normalmente poderá trazer uma consequência ruim, porque foi algo que a pessoa não construiu o mérito de receber e muitas vezes não vai saber trabalhar a gratidão pela reforma moral e espiritual após ter recebido o tratamento. E aí mais adiante, aquilo que a princípio era para o bem, foi para o mal. Sabe, às vezes acontece até em tratamentos
com a medicina convencional. Não poucas vezes há certas doenças que exigem um tratamento lento e paulatino. E as pessoas querem um tratamento logo, quer a solução logo. E aí essa solução logo não é benéfica como seria aquela num tratamento mais longo, mais demorado, mas que teria uma eficácia muito maior. Então, decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado, né, como uma espécie de passe perpendicular ao longo do fígado, e mais tarde demorando-se no cérebro físico, bem à altura da zona motora, que era onde estava para haver o derrame. E aí ele diz a André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. O interessante aqui é o papel importante que Alexandre dá para a participação de André em termos de prece. Às vezes na casa espírita ou até fora dela, a gente sempre precisa estar explicando e abordando a importância da prece. Porque ali Alexandre não dispensa a colaboração da prece por André. E esclarece, em seguida, que haverá necessidade de alguns irmãos em serviço. Essa observação de Alexandre, ela é um incentivo ao trabalho em grupo, em equipe. Talvez fosse até possível Alexandre, pelo nível espiritual dele, ele resolver o caso sozinho. Mas ele percebe que seria muito mais positivo, inclusive para André, que ele estava esclarecendo, destacar e enfocar o trabalho em grupo, que teria certamente mais rapidez e eficácia em realizar. Isso, inclusive, eu não posso deixar de destacar quando algumas pessoas espíritas se frustram com determinado grupo espírita, seja por que razão for. E como já aprenderam certas informações básicas do espiritismo, e principalmente aquela que salienta muito a caridade, ela diz, para fazer o bem eu não preciso estar indo para aquele lugar não. Aquele lugar que a pessoa pode ter se chocado, às vezes com um trabalhador ou alguma situação ali, e aí a pessoa rapidamente faz essa dedução. Não, para fazer o bem eu não preciso estar aguentando, porque trabalho em grupo, quer seja na casa espírita, no ambiente de trabalho, na família ou na vida social, não poucas vezes exige abnegação, renúncia e humildade. Só que abnegação, renúncia e humildade são virtudes que precisam ser bem trabalhadas para que a gente se abra a construir elas em nós. E o que é que ocorre? Mesmo na casa espírita a gente vai se chocar, mais cedo ou mais tarde com pessoas, com pontos de vistas. E se esse trabalho de certa renúncia não estiver sendo estabelecido, a pessoa não vai querer estar no grupo. E aí diz facilmente, para eu fazer a caridade não preciso de ninguém, eu faço só. Mas a gente vai ver ao longo de várias passagens desses estudos que a eficácia e a qualidade do trabalho está em ser feito em grupo. E que muitas vezes quando a gente quer fazer sozinho, isso é apenas sinalizador de uma coisa, o egoísmo gritando grande na pessoa. Porque, veja, muitas vezes os trabalhos que são feitos em grupos
tem um fator muito importante que é de não destacar a personalidade de ninguém. Não é quem fez o trabalho ali não foi fulano, não foi a ajuda de cicrano, foi um grupo ou do centro espírita, mas foi um grupo. Isso faz com que o personalismo fique oculto. E, infelizmente, tem muita gente que não gosta de que seja destacado a ajuda que ela deu, o trabalho que ela fez. E para isso prefere estar fazendo sozinha. Então nunca devemos ver o trabalho só como sendo um trabalho ideal ou de mais qualidade. Pelo contrário, não é o ideal e é de menos qualidade. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto eu vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética. Interessante aqui é que, antes disso, a mãe de Antônio diz: olha, as minhas netas estão dormindo aqui de lado. Elas não poderiam servir, não. E aí é quando Alexandre destaca que a questão dos fluidos, a qualidade desses fluidos eram preponderantes, eram importantes. Não poderia ser de qualquer pessoa. E ele se refere a isso porque normalmente as pessoas, a grande maioria das pessoas, mantém um certo nível de conflitos íntimos, de desassossegos pessoais, de frustrações e tristezas alimentadas, que a qualidade dos fluidos magnéticos delas são mais doentios do que sadios. Não é que a gente vá julgar as netas da nossa intercessora aí do Antônio, mas como Alexandre deixa bem claro, os fluidos dessas netas não eram muito bons, não serviriam para a ajuda que ele queria realizar. Então vão buscar o passista Afonso, que estava dormindo, Ele vai para lá em desdobramento, porque inclusive é um fato que é sempre bom destacar as atividades que podem se dar à noite quando nós estamos dormindo, desde que nós estejamos relativamente equilibrados e harmonizados para ajudar, para trabalhar no bem, porque muitas vezes elas ocorrem, inclusive nem sempre a gente guarda a recordação quando desperta. Muitas vezes teve atividades e não guarda a recordação. Às vezes o que pode ainda ficar é uma sensação agradável ou aquele acordar leve, onde a pessoa se sente muito bem e que pode muitas vezes ser o reflexo dessas atividades que ela exerceu durante a noite. Domingo, achei interessante, domingo de manhã, eu sempre costumo levantar 6h30, 7 horas, eu acordei de 5 horas da manhã. Acho que uma vontade tão grande de cantar. Eu comecei a cantar dentro de casa. A menina se acordou: pai, você está ficando louco. O senhor não é nenhum cantor. Uma sensação tão boa. Então é isso. Enquanto eu vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa. Veja, o grupo que estava vindo com Francisco iria, através da prece, emitindo forças de colaboração magnética, auxiliar Alexandre enquanto não traziam Afonso. Então, continuava havendo um tratamento ali só com os espíritos desencarnados. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros
consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então, a gente vê assim que do mesmo modo que normalmente quando a gente vem para uma reunião espírita, a gente tem o recurso da prece, quando começa ou termina a reunião. É sempre indicativa a lembrança da prece antes de dormir, né? Exatamente porque podem se desenvolver uma série de atividades quando a gente está fisicamente em repouso, e o clima da prece é o mais favorecedor para que hajam atividades nobres à noite, né? De nós não termos sonhos que sejam muitas vezes pesadelos de encontros espirituais malfazejos. E aí Alexandre vai dizendo a Afonso: Afonso, mais adiante, coloque ambas as mãos na frente ou na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então aí André narra que o que ele via ali era como se o Afonso estivesse fazendo um trabalho de transferir as vibrações magnéticas do Afonso para o Antônio. Ele exercia ali um papel de intermediar isso aí. Outro fato também que eu acho interessante aqui, e que também vai ter uma ligação grande com o passe, é que, veja, o que é pedido para que Afonso faça é colocar as mãos. O resto do trabalho, como iria ser utilizadas as energias, Alexandre é que fazia. E aí outra vez entra a questão da importância muito pequena que tem as técnicas utilizadas dentro da casa espírita para a aplicação do passe. Porque quem estava fazendo tudo era Alexandre. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, esse revelava sinais crescentes de melhora. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho uma forma física. Então aqui novamente André destaca que havia toda uma movimentação de mãos, mas era de quem? Do instrutor. Não era do Afonso. Afonso estava ali cedendo as energias, mas quem fazia o trabalho era Alexandre. E quando André aqui destaca, verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, é interessante a gente lembrar-se do valor e da importância das palavras. Porque veja, André colocar aqui que ele estava observando assombrado. Como é que podia estar acontecendo aquilo? Aquela transferência de energias de um encarnado para o outro, ele via aquilo abismado, como sendo uma coisa que realmente chocava a atenção dele. E o interessante é precisar da energia do encarnado, né? Quando eles mesmo, assim... Exatamente. É por isso que muitas vezes é dito a nós que mesmo nas reuniões públicas ou nas reuniões de estudo, há muita atividade espiritual que se dá durante essas reuniões, sem que seja exatamente na sala de passes. Porque os espíritos utilizam as energias magnéticas que a gente emite. É quando, inclusive, André diz naquele livro Os Mensageiros, que até os dorminhocos na reunião servem
para ceder energia magnética. Nenhum incentivo a que alguém aqui durma. Porque o objetivo não é levar ninguém a dormir. Ele precisava da energia do encarnado. Exatamente, porque o tratamento era para um encarnado. E o teor magnético do encarnado iria dar uma repercussão muito mais eficaz no encarnado. Se fosse um tratamento espiritual para um desencarnado, certamente que não precisaria. Mas para o encarnado, o ideal mesmo era o magnetismo de um encarnado. A ajuda da boneca, né? Porque ele fala assim, precisamos de fluidos de pessoas equilibradas. Exatamente. Né? Então Afonso já trabalhava como passista, né? Já trabalhava, era um médium equilibrado, passista, e que servia exatamente. Eu me lembro que Divaldo Franco mesmo já contou em mais de uma palestra dele tratamentos espirituais, inclusive no coração, que ele recebeu dormindo através da interferência de espíritos e de encarnados em desdobramento que foi levado para ceder fluidos. E de ter ele passado já por esse tipo de tratamento quando ele estava dormindo. Não se esqueça, já vinham as recomendações de Alexandre para a mãe de Antônio. Não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance. Quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, sobretudo à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos, mais sérios de circulação. Então, a questão toda é que, mesmo tendo sido eficaz o tratamento, que iria durar, mais adiante ele vai dizer 5 meses, só chegaria a isso se ele não atrapalhasse o tratamento. Se ele se ajudasse. Porque senão ele poderia desencarnar antes. É outro fator que fica em destaque, né? A questão do livre-arbítrio e de como ele até interfere na questão da desencarnação, sobretudo. Isso é mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes a gente vê realmente pessoas doentes que estão passando por dificuldade, às vezes recebem a ajuda, mas as suas próprias criações mentais não permitem que aquela ajuda tenha uma eficácia maior, né? Maior, perdure por mais tempo. Não é verdade? Exatamente. Devido ao mau uso do pensamento e das emoções, consequentemente. Então, e outro fator aqui que é importante é o fato de que à noite é quando mais ocorrem desastres na área da circulação. Exatamente devido ao impacto que se torna muito mais determinante do pensamento, porque vê, o corpo físico está adormecido, está em atividade o espírito e o corpo espiritual, e aí as emoções e os pensamentos têm uma preponderância muito maior. Muitas pessoas se valem das horas sagradas ao repouso físico, do repouso físico, para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupasse da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Então, depois de tantas advertências, nada de levar preocupação para a cama, né? Deixe para se preocupar durante o dia. Acompanha, né? Mas é mesmo. Parece que quando a pessoa deixa, um monte de coisa. Aqui pensando o que a pessoa faz para não pensar na hora que vai. Soares é impressionante. Vem aquelas coisas, parece que é para não deixar. Você perde o sono, fica aquilo remoendo e resolve. Eu uso uma estratégia que eu levo um livro sempre comigo para a cama, então eu vou lendo até o sono chegar, assim meu pensamento não vai se é estratégia mesmo. Quando você faz isso, não chega não. E às vezes a gente pega um livro e lê, daí a pouco o pensamento, aí a gente
Ele persiste quando você está... Até lendo também o pensamento. Ele dá uma fugida. Você está lendo, mas daí a pouco você percebe que nem está entendendo. Aí você tem que concentrar. O que é importante também destacar aí é que, veja só, a convicção que realmente a gente tem de que à noite a gente pode e normalmente está em atividade espiritual, ajuda a gente a ter mais cuidado nisso aí. Porque o que mais leva a maioria das pessoas a levar preocupação e problemas para a cama é porque elas não observam e não têm a noção de que a noite é uma hora de trabalho espiritual para ela, ou poderia ser. E ela vai dormir como sendo a hora que antecede a inutilidade. Na cabeça de muita gente, dormir, tem gente que é esquisita a criatura humana, porque veja, tem muita gente que quando não tem problema de insônia, detesta dormir, porque acha que dormir é hora inútil. Se pudesse, tenho tanta coisa para fazer, a pessoa dormir, perder 8, entendesse? Quem não tem insônia, detesta dormir. Esquisito, né, a criatura humana. E aí já quem tem insônia, o que mais queria na vida era dormir. Aí é fogo, né? Aí vai agradar um povo desse? Vai agradar um povo desse? É difícil. Então, continuando aí daqui, de modo geral, as condições de luta para os enfermos, as mais difíceis são à noite, né? Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Às vezes eu corto até uma sequência de frase para tirar uma que não chame tanta atenção. Então, o que ele destaca aqui é: para quem está doente, e principalmente em doenças mais graves, à noite é hora complicada, né? Sobretudo se não tiver esse direcionamento de cuidados e vigilância que a gente está sendo esclarecido aqui de ter. Exatamente porque de dia os raios solares destroem a maior parte das criações mentais inferiores. E aí à noite, o magnetismo da Lua favorece tudo. Então, se for para o mal, é os piores crimes. Se for para o bem, as atitudes mais abnegadas. Como, por exemplo, tem aquelas de pessoas que saem dando sopa de madrugada a pessoas. Então, quando é para o bem, enfoca atitudes altruísticas intensas, mas para o lado errado, também as desgraças maiores. Até para o desencarne, né? A grande maioria dos desencarnes naturais acontece à noite. Exatamente. Aqui a gente vai comentar o último slide que eu separei e, dependendo do tempo, a gente comenta mais alguma coisa. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves? Isso já está lá adiante, quase que na última página. A calma de certos enfermos, a suprema conformação da maioria dos moribundos, muitas vezes semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constitui o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. E aí é um esclarecimento muito importante, né? De que muitas vezes as pessoas que estão com doenças graves têm um índice de equilíbrio e de paz, porque estão sob a atuação de grupos espirituais que estão lhes amparando. O que faz com que muitas vezes as pessoas encarnadas que as acompanham se admirem da calma,
do equilíbrio que essas pessoas têm, né? Enfrentando doenças graves. Mas a causa disso está bem clara aí. É o trabalho da equipe desses espíritos junto a elas. Eu parei aí. Pode falar, né? No último mensuário. O último que reforça ainda mais isso aí. Ele diz, de fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. É lindo, né? Exatamente, né? Como fica claro o benefício da atuação desses espíritos à noite. E realmente, assim, tem vários capítulos nesse livro que reforça estudos, trabalhos, atividades que se dão à noite. É porque é preciso a gente tirar da mente o condicionamento de que a noite foi feito para inutilidade. Porque habitualmente, antes de a gente ter o conhecimento até espírita, achava que realmente dormir, sonhar, a gente sonha tanta da besteira, ou tempo perdido. A pessoa, quer dizer, quando a pessoa está nos conceitos materialistas, é comum ela ter esse tipo de raciocínio. A pessoa vai dormir, ou hora inútil, só pensa besteira, ou só faz besteira durante o sonho, coisas sem pé nem cabeça. Mas aí aqui a gente vê, não, que pode e deve ser o contrário, horas ricas de trabalho e atividade espiritual. Tem até alguém que está nos acompanhando, Ivoneide, falando sobre esclarecimento. Excelentes esclarecimentos, obrigado. Então, nós também agradecemos e a hora está chegando, né? Então, o capítulo, esse já encerra aí e no próximo encontro já vai ser o capítulo no plano dos sonhos. E continua trabalhando essa questão. É interessante como a gente vê o que, entre outras coisas, independente da pessoa ser média, ostensiva ou não, desde que ela tenha um nível de equilíbrio mental, emocional, espiritual, ela pode e deve estar tendo à noite atividades intensas de socorro, de ajuda espiritual. O fator mais importante é a pessoa estar harmonizada com ela mesma, equilibrada mental e emocionalmente, porque não faltam atividades no bem. Vamos para a prece, né?